Meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs, família cristã, obreiros do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos abençoando. Hoje o tema nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, cujo tema é a parábola do grande banquete. Jesus estava à mesa ensinando aqueles que estavam ao seu redor. Então um dos que estavam presentes disse: bem-aventurado aquele que comeu pão do reino de Deus. A partir dessa declaração, Jesus contou uma parábola. Ele falou de um homem que preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Tudo estava preparado. A mesa estava posta, o alimento estava pronto, o convite havia sido feito. Mas quando chegou o momento do banquete, os convidados começaram a apresentar desculpa. Um disse: comprei um campo e preciso vê-lo. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. O outro respondeu: casei-me, por isso não posso ir. Perceba, irmãos, que nenhum deles disse que não acreditava no convite. Eles simplesmente encontravam outras coisas que consideravam mais importantes. E essa é uma das grandes lições desta parábola. O problema não era a falta de convite. O problema era a falta de disposição para aceitar o convite. O homem havia preparado o banquete, mas aqueles que foram convidados colocaram outras prioridades acima dele. Quantas vezes isso também acontece conosco? Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos oferece comunhão, salvação, perdão e vida eterna. Mas muitas vezes permitimos que as preocupações desta vida ocupem o primeiro lugar em nosso coração. O trabalho é importante, a família é importante, nossos compromissos são importantes, nossos projetos são importantes, mas nada pode ocupar o lugar de Deus. Jesus nos ensina que precisamos ter cuidado para não permitir que as coisas desta vida nos afastem das coisas eternas. Quando o Senhor da casa ouviu as desculpas, ficou indignado. Então mandou o seu servo sair pela rua e pelos becos da cidade, a trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo voltou dizendo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Que palavra bonita! Ainda há lugar. Irmãos, esta expressão nos traz a esperança. Ainda há lugar, ainda há oportunidade, ainda há tempo a ouvir a voz de Deus. Ainda há espaço na mesa do Senhor. Aqueles que inicialmente foram convidados desprezaram o convite, mas o dono do banquete não desistiu de encher a sua casa. Ele mandou chamar outros. Depois disse ao servo: sai pelo caminho e atalho e força a entrar, para que a minha casa se encha. Isso nos mostra o grande desejo de Deus de alcançar pessoas. O Senhor não deseja que a sua casa fique vazia. Ele chama pessoas de todos os lugares. Ele alcança aquele que está ferido. Ele alcança aquele que está cansado. Ele alcança aquele que se sente esquecido. Ele alcança aquele que pensa que não tem mais esperança. O convite de Deus é um convite de graça. Não é porque somos perfeitos. Não é porque somos melhores que os outros. Não é porque merecemos. É porque Deus é misericordioso. É porque Deus nos ama. É porque Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos valorizar o convite do Senhor. Não devemos deixar para amanhã aquilo que Deus está colocando diante de nós hoje. Talvez alguém esteja dizendo: quando eu resolver meus problemas, vou me aproximar de Deus. Quando minha vida melhorar, vou buscar o Senhor. Quando eu tiver mais tempo, vou orar. Quando tudo estiver bem, vou voltar para a igreja. Mas o Evangelho nos chama hoje, agora, nesse instante. O convite está diante de você, hoje. A mesa está preparada, hoje. A graça de Deus está disponível, hoje, nesse instante. Precisamos entender que nenhuma coisa deste mundo pode substituir aquilo que Deus preparou para nós. Os primeiros convidados tinham seus campos, seus bois e seus compromissos, mas perderam a oportunidade de participar do banquete. Isso nos ensina que podemos estar tão ocupados com
as coisas temporárias que acabamos esquecendo das coisas eternas. Por isso precisamos perguntar a nós mesmos, o que tem ocupado o primeiro lugar na minha vida? Será que Deus está em primeiro lugar? Será que tem nos separado tempo para orar? Tem buscado a palavra? Tem valorizado a comunhão com os irmãos? Tem ouvido o chamado de Jesus? A palavra nos convida a uma reflexão profunda. O banquete representa aquilo que Deus oferece em seu reino. E Jesus é aquele que nos chama para perto dele. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso. Jesus não está chamando apenas os fortes, ele chama os cansados. Não chama apenas quem tem tudo resolvido, ele chama os necessitados. Não chama apenas quem nunca erraram, ele chama pecadores para receberem perdão. Não chama somente os que se sentem dignos, ele chama aqueles que conhecem que precisam de graça. Por isso ninguém deve pensar, eu não sou digno de estar à mesa. De fato, não somos dignos por nossos próprios méritos, mas a graça de Deus nos alcança. O Senhor prepara a mesa e nos convida a participar. A nossa parte é aceitar o convite. Meus irmãos, existe também uma responsabilidade neste convite. Não basta ouvir, é preciso responder. Não basta conhecer a palavra, é preciso praticá-la. Não basta dizer que cremos em Jesus, é necessário entregar a nossa vida a Ele. A parábola termina mostrando uma verdade séria. Aqueles que foram convidados inicialmente não provariam do banquete. Que isso sirva de alerta para nós. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos tratar o chamado do Senhor como algo sem importância. O tempo passa, a vida passa, as oportunidades passam, mas a palavra de Deus permanece. Por isso, se hoje ouvirmos a voz do Senhor, devemos abrir o nosso coração. Se Deus está chamando, devemos responder. Se Ele não está nos convidando, se Ele nos convida a uma vida, ou melhor, se Ele está nos convidando para uma vida mais próxima dEle, devemos aceitar. E também temos uma missão. Assim como aquele servo foi enviado para chamar outras pessoas, nós também somos chamados para anunciar o Evangelho. É isso que eu estou fazendo aqui neste momento, anunciando o Evangelho para você. Há muitas pessoas esperando ouvir uma palavra de esperança. Há pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. Há pessoas que são feridas e precisam saber que Deus não os abandonou. Há pessoas que estão distantes e precisam receber novamente o convite. E nós podemos ser instrumento nas mãos do Senhor. Podemos levar uma palavra, podemos orar por alguém, podemos demonstrar amor. Podemos convidar alguém para ouvir a palavra de Deus, porque ainda há lugar na mesa do Senhor, para mim e para você. Ainda há lugar para aqueles que pensam que está perdido. Ainda há lugar para aquele que caiu. Ainda há lugar para aquele que deseja recomeçar. Ainda há lugar para aquele que está procurando uma nova vida. A mesa do Senhor continua sendo um lugar de graça, comunhão e esperança. Portanto, meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs, que nós nunca desprezemos o convite de Deus. Que não permitamos que as coisas deste mundo roubem nosso tempo com o Senhor. Que os nossos bens não sejam mais importantes que Deus. Que os nossos compromissos não sejam mais importantes que Deus. Que os nossos projetos não sejam mais importantes que Deus. Que não ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor. Que possamos dizer todos os dias, Senhor, eu aceito o teu convite. Senhor, quero estar contigo. Senhor, quero participar daquilo que preparaste para mim. E que também possamos levar esse convite a outras pessoas. Porque o Senhor ainda chama. A graça ainda está disponível. A porta ainda está aberta. E como disse o servo na parábola, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Que Deus encontre em nós corações dispostos a ouvir, a obedecer e a servir. Que nunca sejamos como aqueles que apresentaram desculpa, mas que sejamos como aqueles que aceitaram o convite e entraram no banquete. E que um dia possamos estar eternamente na presença de nosso Senhor, desfrutando daquilo que Ele preparou para aqueles
que o amam. Amém. Que a paz esteja sempre com vocês, meus irmãos. No nome de Jesus.